Antes de começar este vídeo, que na verdade a gente tá falando isso no fim, por favor, assine este canal logo no começo. Agora a gente já vai jabalizar no começo do vídeo, porque assim vocês não esquecem. Assinem o canal. Se gostou do vídeo, dá um like aí. Olha, eu tô aprendendo as coisas. Muito bem. Deixa comentário. E compartilha. Manda pergunta e apresenta a gente para outras pessoas, gente. Mostra a gente aí pros amigos. A pessoa, escuta aqui, convidado já batendo palma na... O que tá acontecendo aqui? Bullying. Estão fazendo bullying. Vocês sabem quem é esse? Este é o Bensolino. O Benson que teve a ideia de fazer este canal. Ele é meu amigo há muitos anos e ele faz essas paradas caóticas do YouTube aí, né, meu? Só um negócio. O Bensolino é um boy bem careta. Ele é fresco. Eu lembro quando a gente fez pro Baselhada do que boy gosta, ele... Eu vou pato. Bullying. Bensolino, o que você quer, Bensolino? Não vai atender o telefone. Eu não reclamei da roupa dele, Só olha que lá. eu tô de polo e calçadinho, se eu vier de Vera Verão, Anderson Silva... Eu falei mal do Bensolino, falei mal da camisa polo dele, cara. Bullying. O Bensolino trabalhava na Xuxa, você sabia disso? Antes de entrar o break da Xuxa, ele era um menino, uma criança que fazia ilustrações lá. Você não vai lembrar disso, ele trabalhava com a Xuxa. A pedidos da audiência, finalmente estamos mostrando o Bensolino e eu vou entrevistá-lo hoje. Né, Benson? Ele já tá com cara de quem tá sofrendo. Ele está sofrendo, mas não tá nada porque ele gosta, né, Bensolino? É porque depois as pessoas não ficam sabendo como é que eu fiquei sabendo agora. Ele ficou sabendo agora, porque se eu tivesse contado antes, ele não viria. Eu falei que era um convidado surpresa pra ele, no caso, porque meio que todo mundo tava, ninguém tava sabendo porque eu não contei, mas eles estavam meio já se ligando que eu ia aprontar alguma coisa com a sua pessoa. Quem é o Bensolino? O Benson, ele é o meu sócio neste canal, que ele tem uma rede de canais no YouTube que chama Pulp. E que tem vários outros canais. Quais são os seus outros canais, Bensolino? Temos você, temos o nosso querido Roberto Sadovski, que já veio aqui, que vai estrear um canal novo de cinema. Dia vai, Sadovski, vamos aí. Não, vai. Ontem eu estava dizendo, não, mas vai ficar legal. A gente está fazendo um canal bem legal pro Sadovski de Eu cinema. quero ir lá. Não, você vai. Se bobear, você vai ser a primeira. Muito obrigada. Tem a Marilis Pereira Jorge, que é o Sem Mimimi. Temos o Três Locados, com o PVC, o Marcelo Duarte, o Celso Zelt. Temos quem mais, Jean? O Meet Joe, que são pessoas inspiradoras e várias pessoas que falam de várias coisas, são pílulas. O que mais, Jean? O Engarrafado, com o Cláudio Manuel, que era do Cacete Planeta. Temos o Rogério Vilela, também. E por enquanto é isso. Temos novidades para esse ano, mas eu não posso falar. Tá bom assim, né? Tá bom, né? Conta para as pessoas como é que você começou a trabalhar na vida. Bensolino. Onde você começou a Meu trabalhar? primeiro trabalho você vai O se dar primeiro mal, trabalho. porque não é eu que você tá pensando que é. Poxa, qual é o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi no Liberal, o jornal. O lá em Jornal Belém. Liberal. Lá em Belém, eu tinha 12 anos. Apesar do sotaque carioca do Bensolino, ele é baiano. Eu sou baiano. E aí, o que você estava fazendo em Belém? Meu pai era oficial da Marinha, então eu ficava rodando. Eu morei em vários lugares do país. Morei em Manaus, morei em Belém, morei em Brasília, morei em Porto Alegre, morei no Rio. E eu fui reclamar do jornal infantil que tinha lá. Você achou muito ruim. Quantos Era anos muito, você tinha? tinha 12. E aí eu falei pra minha mãe que ia... Na época que as crianças podiam trabalhar, gente. Né? Hoje, sei lá, não podia também, mas foi uma novela essa história. E eu fui lá reclamar, eu inventei uma desculpa pra minha mãe e falei que ela ia comprar selo, que eu colecionava selo, filatelia e tal, e tinha uma filatelia perto de casa. Eu falei, mãe, vou comprar selo e tal, não sei o quê, peguei um ônibus e fui no jornal, cheguei lá reclamando, levei uns desenhos meus, que eu desenho também, e comecei a reclamar. Falando, quero falar com o editor. Os caras, puta, o que esse moleque tá fazendo aqui? Na época não tinha esse tamanho, quer dizer, era grande, desengonçado, mas ainda era uma criança. Ele assim. devia ter 1,89 nessa época. Já. E aí, o que acontece? E aí eu cheguei lá e fui reclamar, me levaram pro secretário de redação, o cara me fala, minha filha, eu falei, olha, nenhuma criança normal lê esse negócio que vocês escrevem, que vocês fazem. Eu trouxe umas ideias aqui, o cara pegou, achou primeiro que não tinha sido eu, fez umas perguntas. Uns dias depois me botou para conversar com o editor do jornal, depois ligaram para minha casa e meu pai, puta, que merda que você aprontou, vamos lá, vem aqui com seu pai. Aí foi meu primeiro emprego. Assim, aí tinha expediente, saía do colégio, ia para lá, tinha hora, meu pai super militar, super certinho. Meus pais sempre encararam essa história toda como brincadeira, então nunca falaram, porra, você
isso é trabalho, não. Isso é uma diversão para você e que não pode atrapalhar a sua rotina normal, seu colégio, seus cursos. E aí você fazia desenhos pro jornal? E fazia desenhos, e fui aprendendo muita coisa de jornalismo, de entender como é que funcionava uma redação, de ter o mínimo de disciplina do trabalho e tal. E aí depois acabou, porque meu pai foi transferido para o Rio, e aí veio o segundo trabalho. O segundo trabalho do Benção. A pessoa estava já acostumada a 1 ano numa disciplina de trabalho, eu já tinha 13 anos, já estava emancipado. O que eu vou fazer agora na minha vida, vendo os meus próximos planos profissionais. E aí eu peguei e não tinha nada a fazer, eu escrevi um livro com a digníssima Xuxa chamada Praga que Teve Dengue. Era um trocadilho com os personagens do programa infantil que ela apresentava. Mas como é que você chegou nela? Infernizando a vida dela e da produção dela, ligando. Você ligava lá? Ligava e você e falava fez... o quê? Oi, eu quero falar com a Marlene. Tinha a Lenice, que era a secretária da Marlene na época, que já sabia meu nome de cor e salteado. Que hoje ela está no meu Facebook até, acho. Mas eu infernizava a vida do povo lá. Até que um dia, e até não foi por isso. Paralelamente, eu fazia umas historinhas em quadrinhos com o pessoal do colégio. E alugava, porque eu fazia só uma, dava um puta trabalho para desenhar. Maravilhoso, alugava o gibi. E alugava o gibi. Eu fazia pulseirinha, vendia. Eu alugava e tinham que me devolver. Tipo biblioteca, lembra que tinha cartão? Eu pegava o nome, dava o dinheiro, aí depois eu ia lá e tinha que devolver. Eu adoro criança que gosta de trabalhar, gente. Eu fazia a mesma coisa, eu fazia pulseirinha, eu fazia qualquer coisa. Aí o pai de um menino lá do colégio, que era meu amigo e tal, pegou e era editor do jornal, do Globo, aí fez uma matéria comigo. Aí saiu essa matéria contando essa história, eu falei do livro. Depois veio um perfil do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil fez um perfil grande também por causa dessa história. E aí o pessoal da Xuxa viu e aí começou o papo pra ir lá. Aí eu fui lá. Esse é o menino do telefone. Aí começou a conversa. Aí eu fui lá e gravei um programa com ela, que você já viu. Eu vi em VHS, não foi? Eu trouxe o VHS ainda. VHS, eu ainda tinha um aparelho de VHS em casa. Tem muitos anos que eu mostrei pra Júlia. Hoje em dia depois fita de VHS, gente. Ninguém que vê o YouTube sabe o que é um VHS, é uma fita. Aí depois eu transformei num DVD. E aí foi isso, cara. E aí depois eu fui parar, e na época aí ficou a história do livro, vai, publica, não publica, dá pra ler e tal. Aí fui no Sem Censura, que era um programa, você lembra? Nossa, seríssimo. Foi, sério, fui dar entrevista com 13 anos sem censura. Parecia um boneco de olhinho da suava. Eu tenho 9 de grau. Então o que acontece? 9 de grau de miopia. De miopia. Então isso aqui é lente de contato. Então, imagina a pessoa com 13 anos de idade, naquela época eu já medi 1,85, não dá pra ver aqui, mas eu tenho 1,95 de altura. Aparelho nos dentes? Aparelho, não, naquela época eu não tava de aparelho. Então tudo errado. Suando, morrendo de vergonha, mas eu acho até que eu segurei bem pra quem tinha 13 anos de idade. E fui lá dessa entrevista, e na época a Xuxa tava fazendo um negócio que chamava Parque de Criação. Que era, eles resolveram escolher alguns adolescentes para estar ali com uma equipe de criação do programa, trazendo input de quem assistia o programa e tal, e dava ideia. E aí eu fui para lá, e aí fazia uns desenhos lá que passavam no programa, era divertido, cara. Antes de qualquer coisa, eu acho que aquela época foi muito divertido, eu pude entender e aprender como é que funciona uma história daquela, porque era um programa gigante, com muita gente envolvida, e te dá disciplina, né? Te dá disciplina de trabalho, de entendimento, de entender que você está indo para um negócio cada vez maior e a dimensão de como essas coisas são feitas. Então, com 13 anos, você ter contato com isso tudo, de 13 aos 14 que eu tive, 13, 14 e meio, foi bem interessante para minha carreira, para minha vida até hoje. Assim, eu acho que, principalmente, que ficou a coisa do empreender. Eu sempre... Todos os meus trabalhos, inclusive quando eu trabalhei para outros lugares e outras empresas, eu sempre tive um lado que eu era muito empreendedor. Então, se isso por um lado me ajudou, por outro, algumas vezes atrapalhou também. Mas eu acho que eu aprendi bastante e foi desde muito cedo. E foi natural, assim, porque eu tive pai e mãe também para segurar a onda ali. Porque também eu acho que para perder a cabeça naquilo ali era muito fácil mesmo. Daí depois disso você foi estudar e aí você começou a trabalhar de novo? Porque aí depois disso eu terminei o colégio muito cedo. Eu terminei o colégio com 15 anos de idade. Então, meu pai e minha mãe começaram a cortar as áreas e falaram, cara, vai estudar vestibular. Só que, ao mesmo tempo, é uma merda. Você vai escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida com 15 para 16 anos de idade. Eu achei complicado. Aí eu tentei história primeiro, depois tentei arquitetura. Aí foi quando eu fui parar na faculdade de publicidade, de comunicação lá no Rio. E aí eu falei, puta, aí eu achei minha turma, eu acho que aqui eu me encontrei. E terminei, fiz a faculdade de comunicação no Rio e aí fui trabalhar com internet e foi uma coisa muito sem querer. Que ano era isso? 96. Vou fazer 20 anos no fim do ano, que foi que eu estava fazendo estágio numa agência grande de propaganda para direção de arte, originalmente eu sou diretor de arte.
E aí eu cheguei e a Karina, uma amiga minha, chegou e falou... Cara, ela estava trabalhando num laboratório de internet da faculdade e numa empresa chamada Media Lab, que não existia mais, foi a primeira grande produtora de internet do Brasil. Eu estou trabalhando na Media Lab, estão precisando de diretores de arte lá. Você não quer ir lá mostrar o seu portfólio? Eu falei, pô, Karina, eu vi essa porra de internet 2 vezes na vida, não tenho a mínima ideia do que é isso que você está falando. E eu tô numa agência boa e tal. E aí ela pegou, não, vamos lá, mostra o seu portfólio lá e vamos lá mostrar. Aí eu fui. Aí chegou lá, gostou, me contratou. A grana era bem melhor do que a grana que ia me contratar na agência. Aí eu falei, bom, é aqui mesmo. Na sequência, eu cheguei lá e aí cruzei com mais 2 caras, que era o Daniel Japiaçu e o Daniel Prado. Um era de tecnologia, outro era de produção. E a gente acabou ficando amigo. E a gente falou, cara, assim, a gente tinha muito cliente corporativo na Media Lab e tal. Então era legal, mas para um negócio que era incipiente. As pessoas não sabiam ainda direito o que estava acontecendo. E era, cara, a internet naquela época, galera, era um negócio que era bizarro, assim. Era conexão por telefone em casa. Esperava não tinha celular. Não é é essa festa que vocês vivem hoje. E aí foi o que a gente começou, o que a gente fez. A gente pegou, nós éramos 3, e juntou com outro amigo dele de faculdade, que era o Bruno Maia. E a gente, cara, vamos sair e vamos montar uma empresa nossa. Aí a gente começou, saiu todo mundo de demissão e fomos abrir a Nós Multimídia, era NOX Multimídia, no começo. E a gente começou a trabalhar no quarto do Daniel, na casa dele, só que era difícil, né? 4 moleques de 21 anos de idade, fazer um negócio que ninguém conhecia, internet naquela época era um negócio que era uma coisa realmente fora de questão ali, as pessoas, não era uma coisa que fazia parte do dia a dia das pessoas. Sem grana, como é que a gente vai fazer para aparecer? A gente notou uma peculiaridade. Nós éramos 4 e tinha um cara que era loiro, alemão, que era o Bruno, um moreno, um castanho e um negão. A gente falou, cara, vamos ter um site na internet. Na época, a Xuxa tinha um, era nossa, tem um X, site. já era Portal X? Não era Portal X. Não, era antes. Que ela botava, tinha eu não vou fazer a propaganda aqui, mas Xuxa arroba uma empresa de tecnologia grande.net. Nossa, mande pelo e-mail. Aí a Xuxa tem um website, ok. A gente falou, cara, vamos fazer um website. E por causa dessa empresa que a gente trabalhava antes, a gente era bom nisso, fazendo os websites na época lindíssimos. E, cara, vamos fazer o website para 4 garotas, que a gente também queria conhecer, famosas. Truqueiro, só no truque. Vamos lá conhecer essas meninas e fazer o site. André, diretor do programa, participou muito dessa época, né? Viu tudo isso acontecer em loco e pegou e falou, vamos então, era cada uma representando um. Então era Thaís Araújo, Luana Piovani, Suzana Verne e Nive Stelman. Nive Stelman estourou por causa daquela novela que ela fez lá, Garota do Bumbum Dourado. A Luana foi eleita a mulher mais sexy do mundo. E a Suzana Verne, que foi musa do verão, já era uma modelo conhecida e tal, e estourou. E namorou o Ronaldo na época. E foi isso. E aí deu muito certo. A gente saiu na época de Contigo, a revista aí séria. Vocês fizeram. Assim. Era site ou era tipo um blog de cada um? Não, era site. Época que a Luana escrevia tipo um blog. Foi depois, ou era dentro do site? Foi depois, foi dentro do site. Mas o primeiro site da Luana, o André fez o texto até do site, eram as fases da Lua. A gente contava a vida dela, porque na época o site tinha biografia, fotos, não sei o quê. O da Luana a gente contava a vida dela em cima das fases da Lua. Cada um tinha uma historinha criativa para contar. Isso chamou a atenção de muita gente. A Suzana, na época, começou a apresentar o H de verão junto com o Luciano Huck, que na época era o Mauricinho Paulista, era isso, as pessoas no Rio ele não tinha essa abrangência nacional. E a Suzana um dia chegou para mim e falou, Benção, você tem que conhecer esse cara, o Luciano Huck. E aí eu cheguei e falei, tá bom, nem sabia quem se tratava, sabia que tinha feito uma participaçãozinha lá no programa do Eu sabia que era promotor de boate aqui em São Paulo. Pois é. Eu conhecia ele disso. Promotor não, né? Ele era dono. Ele era dono do Cabral, né? É. E aí, o que acontece? Aí chegou e ela me apresentou o Luciano. O Luciano já tinha visto algumas coisas nossas e tava começando a estourar no H. E aí ele falou, puta, em 10 minutos a gente resolveu tudo e virou meu cliente. Aí Luciano Huck veio na sequência, logo depois eu comecei a entender, tipo... Aí a gente começou a entrar nessa onda de fazer site de celebridade, que é o que tinha na época, é o que temos para trabalhar. Eu lembro que quando eu fui fazer o Petiscos lá em 2007, eles ainda estavam com essa programação de que se uma pessoa famosa ia fazer um site ou um blog, é porque ela ia contar a sua própria vida no site. Exatamente. E aí até eu explicar pros caras que nariz de porco não é tomada, eu falava, não, filho, não. Que foi com o Ig na época, né? Não é pra falar de mim, não. É pra escrever de moda, é pra falar de beleza, pra falar de cinema, pra falar de outras coisas. Não é pra falar de mim. Aí, tipo, cabecinhas de labrador assim, ó.
E demorou muito pra botar no ar, porque eu acho que os caras não entenderam o que ia ser o Petiscos até o Petiscos entrar. Todos os portais, Júlia, tinham projetos como esse, você tá falando, de fazer blog de celebridade. A Globo.com fez uma plataforma. Que é o que virou o Instagram hoje em dia. Snapchat, Twitter e seus amigos. Aí eu comecei a perceber que o Pelé não tinha site. Aí, o que vamos fazer? A pessoa que não é megalomaníaca, vamos fazer a porra do site do Pelé. E comecei a infernizar de novo a Pelé Esporte. Ligava pra lá, Pra Copa do Mundo. Não, o site era o site do Pelé, não era só pra Copa do Mundo. A gente fez aquele especial da Copa do Mundo pra lançar. E aí comecei a infernizar a vida do Pelé, até que um dia, da Pelé Esporte, ligava pra lá, até que um dia o diretor de marketing me atendeu, que era o Carlos Borges. E pegou e falou, tá bom, fala, o que você quer? Você tem 5 minutos pra falar o que você quer. Eu falei, ele me manda um print, né? Porque e-mail, mandar uma foto por e-mail. E nem chamava print. Não chamava print. Como chamava aquilo? Sei lá, uma foto. Não, mano, imprime o site que vocês fizeram, porque na época mandar uma foto por e-mail era uma novela. Não existia. Então tivemos que pegar, imprimir, montar umas pranchas e entregar uma pastinha lá. No outro dia ele ligou, ok, bacana, gostei do que vi, venham aqui conversar. Começou a novela para fazer o site do Pelé. A gente entrou numa concorrência meio louca, mas acabou ganhando, foi bacana. 6 meses entre o primeiro telefonema e a gente ganhar a história. E aí lançamos o site na Copa do Mundo de 98. Aí fui pra Copa com o Pelé, 2 meses, a gente ficou lá trabalhando com ele. Ele me chamava de Pelézinho da internet. Andava de limusine. Entende? Andava de limusine com ele. Foi uma maravilha. E foi bem divertido, assim. Eu tava falando isso cedo até, antes de saber que eu ia falar aqui. De como deu para aprender naquela época. Porque não era... A gente fazia conteúdo e na França e não era internet, não achava a internet que nem aqui, o Wi-Fi hoje em dia. Não existia, era catar telefone, não tinha celular, era outra história, fazer chat, tudo era uma novela muito maior. Ligava o fio do telefone nas coisas. Tinha que andar com o computador mesmo para tudo quanto era canto. Foi fazer chat, era tudo, precisava de uma tecnologia grande e física, era grande, era espaço mesmo. E aí foi bem legal, cara, isso tudo. E daí você foi pra agência? Não, aí depois eu vim trabalhar com o Luciano Huck, porque aí a gente conseguiu lá na empresa, a gente conseguiu ganhar corpo, só que, repito, eram 4 moleques de 22 anos e com outras ânsias, eram 4, a gente começou a discutir muito, mas a gente começou a ganhar, a gente começou a ser notado e tal, começou a vir empresa, começou a faturar, a gente começou a ficar mais conhecido. E aí o Luciano Huck estava indo para um portal chamado Zip.net. Zipnet. Lembra do Zipnet? Sim. Do Marcos? Sim. E falou, Benção, eu vou montar uma estrutura lá para tocar. Nessa época o Luciano já estava estourando, já estava indo para Globo, já estava indo para o Zipnet. Ele falou, vai ser um portal para adolescente. Você não quer vir para São Paulo para tocar isso? E foi quando eu vim para São Paulo. Eu me mudei, morava no Rio até então, eu vim para São Paulo para tocar essa história. Eu fiquei 6 anos entre cliente e o tempo que eu trabalhei com o Luciano, eu fiquei 6 anos trabalhando com ele. Aí começamos a montar esse portal para adolescente dentro do Zipnet, com um monte de coisa. E o público do Luciano naquela época era bem teen, assim, era bem adolescente. Então esse foi meio nosso foco. Assim. Então a gente tinha coisa de viagem, tinha quanto fotos. Tempo durou esse? Essa história toda? O Zip durou o tempo do Zip, assim, porque 3 em seguida anos. foi vendido, né? O Zip, né? Isso foi em 98 para 99, a gente ficou no Zip até 2002, 2001. Que aí vendeu, Aí acabou. vendeu, aí foi pra Globo. Aí teve que sair até por causa do programa e tal, teve que ir pra Globo.com. Aí eu cheguei aí na fase inicial de implantação do site na Globo.com, mas aí eu tive que mudar pro Rio de novo, eu não queria voltar. Aí eu falei, cara, aí foi quando eu parei de trabalhar o tempo todo. Trabalhava só para o Luciano e a gente chegou a trabalhar junto em outras coisas eventualmente. Mas aí foi quando eu parei de trabalhar com o Luciano efetivamente. Assim. Fico imaginando o povo vendo esse vídeo no YouTube. Não tá entendendo nada. Lógico que tá entendendo. Só que aí eles ficam pensando assim, um monte de gente vai perguntar isso depois. Nessa trajetória toda, teve muito preconceito? Porque os caras vão perguntar, um negão desse, querendo se meter num mercado que tem muito preconceito. E aí? Cara, Júlia, eu vou te ser muito honesto hoje em dia. A situação, assim, eu acho até que teve. E eu acho que era tão bobo que eu não percebi muitas vezes. Hoje em dia eu acho que eu percebo muito, eu tô muito mais ligado no movimento, mas nunca houve um preconceito na sua frente, na minha cara, de afronta. É o típico preconceito brasileiro. Que não eu acho que hoje em dia, eu até pensando em algumas situações,
Eu acho que hoje em dia eu sei identificar. Na época eu era tão bobão que eu acho que passou. Você acha que foi melhor pra você não ter Acho que percebido? foi. Acho que foi melhor não ter percebido. Hoje em dia, bom. Porque aí você seguiu feliz na Eu fui sua... na minha loucura lá, entendeu? E foi andando. Mas eu acho que, tipo assim, aconteceram coisas na faculdade, que o André sabe disso, na faculdade, tipo, me entrevistaram na TV Manchete, que não existe mais uma vez, porque eu era o único negro da universidade que eu estudava. Eu estudava na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O único no Rio? Não, a única na nossa faculdade eu era. Uma vez eu dei entrevista. Nossa, bem. Na minha universidade, na escola de comunicação eu era o único. Nossa. Tinha o Júlio, que era... Mas o Júlio era tipo de intercâmbio. Ele era um cara de Cabo Verde que estudava aqui. Mas aqui, que tinha feito vestibular e tal. E naquela época não tinha cota, tá, galera? Então eu fui o único durante um bom tempo na faculdade. Hoje em dia você entra lá, você vê, mas naquela época não tinha. Mas eu acho que pra mim é muito louco falar isso. Eu tenho um histórico de sempre ter sido o único negro em vários lugares que eu entrava. Que eu acho que... E eu também tinha um pai e uma mãe muito sérios com relação a essa coisa. De estimular a autoestima, de falar do quanto que você podia fazer e do que você não é melhor nem pior do que ninguém, você tem a sua vida, mostre resultado. Eventualmente as coisas podem ficar mais difíceis pra você, porque vai ter gente sim que vai olhar pra sua cor antes de olhar para o que você é, o que você pode oferecer com relação ao trabalho e tal, mas isso não tem que ferir a sua autoestima, nem o que você é, nem acabar com a sua integridade de jeito nenhum. Claro. Você pode chegar e você pode fazer o que você quiser absolutamente. É lógico. Eu tive pai e mãe muito sérios com relação a isso. Então, acho que isso pra mim não me abalou e nunca me abalou mesmo, Júlia, até hoje. Hoje em dia que eu sou mais esperto, que eventualmente eu começo a notar coisas mais... E eu acho que agora a coisa é mais difícil até. Porque eu acho que tem... Pode parecer meio bobo o que eu vou dizer agora, mas eu acho que quando você chega num determinado ponto e você começa a ficar mais notado, começa a ficar mais visado, e as pessoas hoje já sabem quem eu sou e tudo... E aí começa a falar, peraí, você tá indo meio longe demais, sabe? Aí começa, eu acho que... Aí começa... Você acha que tem gente que acha que você tá ocupando um espaço que não deveria ser seu? Eu acho que eventualmente isso acontece sim. E noto isso eventualmente. Mas eu também, hoje em dia, meu querido... Sai da frente, querido. Sai da frente que eu quero passar, queridão. Mas eu acho que... Vai lá, vai fazer terapia, me deixa em paz. O pensamento é exatamente esse, né? Filho... Dá licença, tô saindo, tá na minha frente, tá me atrapalhando, dá licença, chega pra cá. E por que você voltou pra internet? Quer dizer, voltou não, né? Voltou Você não, saiu da mesmo internet. nas agências, eu trabalhei na DPG, você sabe disso um tempão, nas outras agências que eu trabalhei. Aí você saiu de agência e foi trabalhar... Você foi ser coisa lá Da Paramaker. da Paramaker. Na Paramaker eu tinha saído da Luduca e aí pintou a conversa pra ir parar na Paramaker. Parar na Paramaker é O que é a ótimo. Paramaker? Explica para A as pessoas. Paramaker é uma MCN, é uma rede de canais que tem o formato de multi-channel network, que é tipo vários canais que se agregam e a MCN te dá suporte para você trabalhar melhor o seu canal e ajudar o teu canal a crescer. Quem trouxe a Paramaker, por isso que a Parafernália, a Maker era o Felipe Neto, que todo mundo deve conhecer. Não, a Parafernália era o Felipe Neto. A Parafernália. E a Maker é a Maker Studios, É o que hoje contrário, foi comprada pela Disney e virou Paramaker. A rede virou Paramaker. E aí me chamaram para ser... Eu entrei no processo lá para ser vice-presidente. E foi bacana. Foi um ano e pouco que eu trabalhei lá, aprendi muito, assim, porque essa história de YouTube era muito... Óbvio, eu sabia o que era o YouTube, sabia o que se passava, mas eu não tinha noção da força que era, como essa coisa estava organizada e como ela funcionava. E eu me apaixonei por esse mundo, porque você começa a ver que é um mundo que você cria conteúdo, você coloca conteúdo lá, as pessoas... você tem realmente uma história de via de mão dupla aí, Júlia. Que é muito bacana. É muito a gente diferente coloca... de como É o era. que vocês fazem com a gente todo dia. Você pega e a gente vê o que está acontecendo, as pessoas voltam, dão um feedback interessante pra gente. E isso é muito rápido, é muito imediato. É muito diferente do que era a TV, por exemplo, que era de cima para baixo, não tinha a troca, né? Não tem troca. A TV é uma coisa passiva. As pessoas... Você vê, tipo... tal ídolo foi inventado. Isso na TV, realmente, isso acontecia. As pessoas pegavam e inventavam uma pessoa. Essa pessoa vai ser isso. Fabricava quando tinha gravadora, né? Muita. Gravadora. Todo mundo, gente. Todo mundo. Foi inventado. Agora, sabe o que você tem que ver? Você tá vendo a série que tá passando na HBO, começou domingo? Qual, Avenil? Não. Só Então, li, só vi as campanhas. Avenil é maravilhosa, assim, porque ela é uma série inspirada num monte de histórias
do Scorsese, ele é foda, porque é bem cuidado pra cacete, é o Scorsese com o Mick Jagger e mais um cara que eu não lembro quem é. E aí eles juntaram um monte de histórias, anedotas, histórias tudo real, dos anos 70 ali, das coisas que aconteciam nas grandes gravadoras. Então, e aí a história é um cara, que é um presidente de gravadora, e todas as coisas que acontecem aí no mercado. E é muito legal, né? Porque, sei lá, eu que leio um monte de bio de música, você vê cada história. Eles não, tem algumas que eles tratam literalmente, e tem outras que eles pegam uma história e colocam em outro lugar com outras pessoas, mas é uma história real. E aí, ou eles juntam fatos para colocar tudo num momento só, mas é muito legal as pessoas vão poder ver que não existe nenhum fenômeno da música, seja a banda, seja um artista individual, que não tenha tido uma estratégia pesada de marketing e de criar o personagem. Você vai ser assim, você vai fazer tal coisa, você vai sair na rua, vai brigar com o cara. Você vai falar desse jeito, você vai falar merda, você vai sair com uma roupa absurda. Criar fatos. E que acabou. Que hora do caralho isso? Não acabou, não. Quer dizer, Júlia, mais ou menos. Aquela indústria fonográfica que a gente conhecia, acabou. Aquela indústria daquele tamanho, com aquele poder, acabou. O que eu tô falando é a criação de personagens. Ela existe. Ela existe. Mas você entende que isso tá partindo muito mais das pessoas do que você ter um outro esquema a pessoa por trás? pode auto-inventar um personagem polêmico no Twitter, por exemplo. Sim. Que era o que uma gravadora pegava e falava, não, você vai sair arrumando briga em boteco, porque você vai ser rebelde. O Felipe admite isso com o do óculos lá que eu esqueci, que ele faz lá, aquele cara xingando todo mundo, ele admite, aquilo era um personagem que eu criei pra poder falar mal das coisas, pra poder me posicionar com relação... Então, mas o que eu acho bacana é que isso hoje vem das pessoas, não é mais uma grande estrutura por trás para poder fazer isso acontecer. Vem de dentro para fora, e eu acho mais interessante, entendeu? E é a mesma coisa que a gente faz quando... Por que o Petit Comité apareceu? Porque a gente pensou, eu pensei, cara, a Júlia é minha amiga há muito tempo. Todo mundo só vê a Júlia e acha que a vida dela é falar de maquiagem, quando eu sei que não. A pessoa fala de 500 coisas e é muito mais abrangente com relação a qualquer assunto. Vamos falar de outras coisas que você só fala em Petit Comité. Mas, por exemplo, na Pulp, os canais que vocês fazem são todos mais adultos, né? E o YouTube é um veículo tido muito como adolescente. Sim. Tá mudando. Porque, inclusive, é o seguinte, o YouTube, quando ele apareceu, você imagina o cara que tinha lá 12, 13 anos, quando apareceu o YouTube, hoje ele é um adulto. Tem 23. Ele cresceu junto com o YouTube. E ficou mais velho junto com o YouTube. Aí, você fica imaginando, tá, esse cara que... ou o cara hoje, sei lá, a menina que há 5 anos atrás assistia o vídeo de adolescente, a própria personagem que ela via, a própria pessoa, cresceu também. E o que eu ouço muito falar, por exemplo, nos comentários pra mim, pelo menos, assim, nossa, obrigada, eu queria uma coisa um pouco mais pra minha idade, assim, sabe? Assim como eu também gosto de ver bobagem no YouTube, tá, gente? Eu vejo todo mundo gosta. Mas assim, tinha pessoas que sentiam falta disso. Você acha que cresceu mesmo, é isso? Tipo, as pessoas envelheceram com a mídia? É o que você falou, o cara que com 12 anos começou a assistir o YouTube, hoje ele tem 22, 23, o YouTube já virou um hábito para ele. Então esse hábito, ele vai procurar outros assuntos dentro da faixa etária do que ele quer assistir. Porém, esse hábito já está estabelecido. E isso está acontecendo nas gerações subsequentes. Então o que acontece? A gente vai começar a criar aí umas audiências para públicos que agora estão pequenas, mas que cada vez vão crescer mais, porque essas pessoas vão crescer. As pessoas vão crescer, e a idade vai avançar, consumir gente. outro tipo de conteúdo, entendeu? É óbvio que ninguém vai deixar de assistir a zoeira e todo mundo gosta. Deus, e aí é para isso que a gente serve, mas vão ter outros tipos de conteúdo. E foi aí que eu quis apostar, porque ia ser uma besteira eu ficar batendo de frente com a quantidade de zoeira, ou de vlog, ou de tutorial de maquiagem que você mesma inaugurou essa história. Mais um do mesmo, então vamos partir para coisas mais nichadas, mais focadas e principalmente com conteúdo de relevância. É muita besteira que a gente vê. O YouTube, obviamente, está superlotado. Sim. Mas aí você começa a achar novos nichos dentro da superlotação, é isso? Tipo, se alguém quer fazer vídeos no YouTube, e aí, meu? Cara, encontrar o seu público, né? São duas coisas que eu acho. Ou você faz uma coisa genuína, que aí você fala do que você quer falar e sempre vai ter gente para escutar. A gente nunca pode esquecer que nem a gente tem um monte de gente no mundo. Então tem um monte de gente que vai gostar de qualquer coisa que as pessoas falem, porque ela se identifica com o grupo, evidentemente, qualquer coisa. E a partir do momento que isso é genuíno, que isso é real, Júlia, as pessoas vão querer ouvir. Eu sou muito dessa teoria. Não adianta vir com roteiro, com coisa na internet, pelo menos eu acho que isso não funciona.
coisa pré-estabelecida demais, porque tem que ser genuíno. As pessoas têm que se identificar isso. E as pessoas percebem muito fácil quando é falso e quando não é. Então, antes de qualquer coisa, é você ser genuíno. E se você, como é o nosso caso, tem uma estratégia, é você pensar em quem que você quer atingir. E é isso que a gente está fazendo. Quer dizer, a gente eventualmente está falando de futebol, mas a gente vai falar de futebol de um outro jeito. Que não é o jeito da Que TV. não é o jeito que da TV, ou de que todo mundo está falando, ou enfim, criar o seu jeito de falar de futebol. A Pulp achou outro jeito, nosso jeito de ver a Júlia, por exemplo. E por aí vai. Os outros canais que a gente vai lançar, esse ano a gente vai lançar mais algumas coisas. Os canais que estavam parados vão voltar. Enfim, a gente vai dar uma movimentada boa na história. É justamente esse. E a gente está se posicionando como uma... Estão falando disso da gente, na verdade, nem a gente que está se posicionando desse jeito, mas como uma rede premium no sentido de oferecer... Não vai falar rede premium. Para com horrível isso. Não vai falar rede premium. Tá bom, eu falo. Com uma rede legal. Uma rede diferente. Tá bom. Não, para com essas expressões. Tá proibido. Tá proibido. Sou publicitário, gente. Eu sei, gente. Não vai ficar usando publicitários aqui, não. A gente vai ter que exercitar o português. Tá bom, então uma rede legal. Uma rede legal, bacana. uma rede diferente com coisa das bacana, outras. diferente das outras. Muito E bem. principalmente com conteúdo de relevância, assim, que você acaba de assistir um vídeo e você leve alguma coisa de bacana pra você. Sabe? Eu acho que relevante pode ser até a pessoa soltando pum que a gente ri. Veja bem, né? Mas você a pessoa também... solta pum, você dá risada, você levou uma coisa boa, alegria pra sua casa. No caso da Pulp, não é esse que você leva. É conteúdo mesmo. Tá bom, tá? Parei. É porque senão eu fico avacalhando muito, porque eu sou avacalhada. Você tá até calminho, eu achei que... Mas é que eu quero que você conte sua história, senão depois o povo vai falar que eu não deixo você falar. Eu não deixo ele falar. Lá em casa eu fico interrompendo ele o tempo todo, mas hoje eu tô deixando ele falar. Eu tô achando tudo muito estranho, gente. Só hoje eu Todo tô mundo deixando ele esquisito contar. aqui, desde... E foi engraçado, porque na hora que o nego pegou e falou, o vídeo vai ser com você, eu tava descendo a escada Ele não ali. sabia. Eu não sabia, né? Fizeram uma... Porque se contar, ele não vem. E aí... Ele fala que ele tem dentista, médico, alguma coisa, sei lá. Aí eu fiquei, puta, vão fazer bullying comigo. E aí estão os caras aqui, tá todo mundo quieto, ninguém abriu a boca, todo mundo feliz todo mundo aqui. tímido. Não, Só mas... o Bruno do som aqui que de vez em quando dá umas risadinhas. As pessoas ficam muito atrás, por exemplo. Para eu ser um canal importante, eu tenho que ter 3 milhões de assinantes. Eu tenho que ter 300 bilhão de Essa views teoria nos meus caiu, vídeos, né? e parará. A gente tava com a Jujutsu semana passada e a gente tava falando disso, essa história de ter um monte de assinantes. Cada vez mais... De que adianta? Você tem um monte, você tem 3 milhões de assinantes, você dá um tiro de bazuca numa história dessa, se ninguém vai voltar com nada pra você. Sabe? Se não vão comentar de forma bacana, não é nem comentar de forma bacana, se isso não vai voltar pra você, seja com experiência de uma audiência que seja Eu acho que quando você fala de qualificada. forma bacana, não é positivamente, é Não. mesmo negativamente, coisas interessantes, mesmo que seja zona, mas que seja interessante. Seja interessante, que vá fazer alguma mudança naquele canal, ou que vá ser relevante pra você. Eu vou falar uma coisa que acontece, pra monetizar, pra você botar uma marca. De que adianta você dar um tiro de bazuca na história toda e ser uma audiência que de verdade não se interessa por você? Ou que não é do público que você quer falar, não adianta. Entendeu? Então é muito mais legal você ter um canal com menos assinantes, mas que você olhe lá nos analytics, pô, o cara passa muito tempo assistindo meu vídeo. Os analytics, eu vou explicar para as são os pessoas que não relatórios. têm o YouTube ou não usam o Google, é o relatório de audiência que a gente tem, que a gente sabe quanto tempo as pessoas ficam no vídeo, que tipo de pessoa, idade, quanto ela viu, em que momento do vídeo as pessoas se desinteressam por ele, por exemplo, e saem dele. Quanto tempo, por exemplo, há uns anos já que, por exemplo, os clientes eles querem saber o que é importante hoje em dia no YouTube. Quanto tempo a pessoa fica no teu vídeo. Não é quanta gente viu o seu vídeo, mas quanta gente viu até o fim. Ou quanta gente viu até 80% do que você estava falando. Então, eu acho que a pessoa leiga que quer ter um canal no YouTube, às vezes não sabe essas coisas. E fica se baseando em cima de números que visualmente impressionam muito, mas quando você vai ver de verdade a importância que tem aquilo, tem canais que tem números enormes e realmente tem uma aderência incrível. Incrível. Uma coisa não desconstrui a outra. Porém, às vezes você olha gente que tem número, ou canais, ou histórias que tem números enormes, mas a aderência é nenhuma. A internet, na verdade, ela é feita disso. Lógico que tem os veículos grandes e as coisas, mas ela é muito baseada em cima da personalidade e da opinião das coisas e
da veracidade, né? Ser genuíno, ser real. É isso que cativa as pessoas, é isso que fazem as pessoas ficarem assistindo os vídeos. Por que as pessoas assistem tanto os seus vídeos? Porque quando você está aqui, você não é nem um pouco diferente do que... Se te encontrar na rua, vai ser do mesmo jeito. E eu tô falando isso porque eu aguento a pessoa todo dia. Ele me aguenta, vocês viram? Mas eu acho que os criadores de conteúdo em vídeo são muito assim, né? Eles são muito eles. E é isso que é o bacana. A Júlia é exatamente ela. É a mesma coisa. E o PC é exatamente ele e assim por diante. As pessoas são... E você e por aí. E é isso que faz. E isso é tão bacana quando você vê esse empoderamento dessas pessoas e saindo dessa coisa de personagem pré-fabricado, é a coisa que a gente sempre fala. Nossa, nego tem uma cartilha para seguir, um personagem, um padrãozinho, que não pode sair muito porque desconstrói. E por falar nisso, por exemplo, agora tem um monte de gente que era da TV e que está vindo para o YouTube, que está vindo para a internet. Como se para se reinventar. Não é só se reinventar, mas acho que houve ainda, a gente ainda está nesse tempo assim que a autoridade foi trocada, né? Tipo, muitas pessoas da internet hoje são muito mais importantes do que grandes estrelas da TV. Talvez essa migração da TV é uma coisa de retomar a autoridade, retomar a autoridade, tipo... Do que da televisão, você tá falando? Da TV e ou das próprias pessoas? Personagens, das próprias pessoas. Né? Na verdade, a minha opinião é que o pessoal da televisão, me corrijam se eu estiver errado, julguem, mas eu acho que tem muito a ver com os caras estão meio perdidos, né? Estão meio perdidaços, eles ainda não entenderam. Quer dizer, a gente tem um histórico de monopólio de televisão aí muito longo, muito sério, os caras ainda não caíram a ficha que, cara, não vão mais inventar pessoas daquele jeito, inventar isso tá acabado. Tem uma geração aí que muitas vezes não entende televisão. E luta muito contra as ferramentas, né? Totalmente. As emissoras que lutam contra o YouTube, lutam contra a rede social. Como que você vai brigar contra um movimento que não é brasileiro, né? É um movimento global. Entendeu? As pessoas hoje consomem de outro jeito, se relacionam de outro jeito, tem uma demanda no sentido de querer ver outras coisas, e não adianta vir com aquele pacote que você estava acostumado e comodista com relação a isso, ao que você estava oferecendo, que você não vai conseguir mais relevância. Por isso que estão reclamando que a audiência está grande. Se bem que ontem eu vi um negócio sério que disse que a TV aberta começou uma curva de crescimento ultimamente, mas muito por causa da crise do Brasil, que as pessoas estão encolhendo as assinaturas de TV a cabo e tudo. E tinha uma coisa, quando eu trabalhava na TV, que tinha umas pesquisas que a gente via que, assim, por exemplo, no Brasil, uma porcentagem gigante, a grande maioria das pessoas que tem pacote de cabo, isso quando eu trabalhava, então faz um tempo atrás, não sei se é assim ainda, eu acho que ainda tem o pacote cabo para ter telefone, internet, e aí casualmente tem a TV, mas continua vendo TV aberta. Sim, opa. A gente não vê os canais a cabo. E isso é a maioria das pessoas, as pessoas não sabem disso. Então, é muito louco, né? Não, o costume, mas é o hábito. TV é hábito, tanto que tinha aquela história que se você pusesse uma galinha chocando às 8 da noite, as pessoas iam ligar e iam ficar com aquilo na sala delas, entendeu? Porque é o hábito, às 8 tem não sei o quê, e não sei quanto, eu tô acostumado a botar sempre naquele canal, então aquele canal é o que fica ligado na minha casa e não importa o que estiver passando, é aquele canal que fica no ar. Nos últimos anos a gente viu o hábito dos canais, nos últimos anos, né? Nos últimos 20, 30 anos, a gente viu mudar um pouco o hábito de canais, das pessoas começarem a se espalhar em outros canais de TV. E agora a gente está vendo... A geração mais nova, quem tem de 20 anos pra lá, cara, 20 e pouquinho, cara, não assiste televisão do mesmo jeito. Ele vai assistir televisão... Não assiste TV, né? Não assiste a Nina TV. Não liga a televisão. A Nina, tua filha tem 21 anos, a Nina não assiste televisão mais. Ela assiste no celular. Ela usa a tela da TV para assistir outras coisas. Ou streaming, ou para ver Netflix, ela pode até procurar YouTube. um conteúdo que veio da TV, mas ela vai procurar em outra plataforma de outro jeito e vai assistir na hora que ela quer. Essa coisa de que 8 horas passa tal programa e tal, para essa geração isso não importa mais. Você ainda tem uma geração ainda que fica, nossa, vai passar tal programa. Mas isso é óbvio que as pessoas vão ficando mais velhas, vão morrendo e isso vai desaparecer. Então a tendência Não, e elas vão... Na verdade, eu acho que as pessoas mais velhas não é que vai morrendo só, mas aqui você vai adquirindo novos hábitos também.
Mas isso eu já sou um pouco refratário, né? Mais ou menos. Eu acho que tem hábitos ali que as pessoas são arraigadas. Assim, as pessoas não vão largar tão fácil. E é por isso que quem já são hábitos adquiridos, me corrijam também se vocês acham que alguém. Eles estão quietíssimos hoje, eu não sei o que está Ninguém acontecendo. tá falando, só porque eu tô aqui falando, tá todo mundo, ninguém fala, cara. É porque invadiu a hora do almoço esse Nego achou que o dia que tivesse eu aqui ia ser uma palhaçada e Não, a gente senhor. tá sério, né, cara? Tá muito... Respeitando o convidado, Ju. Ah, tá, vai. Que vocês respeitam ninguém? Ficam numa puta bagunça conversando do outro lado Todo da câmera? mundo quietinho aqui hoje, cara. Era o Benson que puxava a bagunça sempre. É. Agora que ele tá aí. Fato. Ele é o fator problemático da equipe. Mais alguma coisa que você queira declarar, Bensolino? Queria agradecer a todo mundo pela audiência. Né? A gente já está chegando a 50 mil assinantes, e 50 mil assinantes que participam muito, que mandam muita coisa pra gente. Queria pedir para todo mundo para assistir as outras coisas, as outras propriedades da Pulp. Quem está chegando agora, olha os outros vídeos da Pulp, os outros canais. Estavam dizendo que eu estava com cara de desanimado no começo. No começo ele do estava, vídeo, mas eu tomei um susto. assim, ó, no começo do vídeo. Parecia que eu tinha forçado ele a estar aqui. E é verdade, eu forcei ele a estar aqui. Eu tomei um puta susto porque a gente estava gravando. E aí cadê a porra do convidado, não sei o que, eu tô descendo ali, o convidado chegou, aí o André, que é o diretor do programa, veio me falar, porra... O convidado é você, meu amigo. Ninguém me avisou de nada, porque a outra disse que Ele se ele nem avisasse pôs eu um não look vinha. especial, a gente não deixou nem ele montar um look bom. Tava Cara. aqui largado, reclamando Bensolino aqui. nunca tá largado, ele sempre tá de camisa polo. Camisa polo separou um pouco com isso, Parei né? um pouco. É, Eu a vi gente tanto faz- quando... A gente faz tanto bullying com ele de camisa polo, que vocês não têm noção, então ele agora usa camisa. Camisa é mais bonito, gente. Não, mas E camiseta também é bom, né? E queria pedir, ó, minhas redes, vocês podem me seguir, tem no Twitter, Twitter, no arroba Superbenson, Arroba Superbenson. e no Instagram também pode entrar, Arroba Bensolino. Bensolino. Ele precisa se E na decidir Pulp qual- também, rede.pulp, podem entrar, e Twitter, Rede Pulp. O Benson precisa decidir qual é o nome artístico dele, se é Bensolino ou se é... É, porque meu nome não é Benson, meu nome é George. Eu sei. Benson é apelido, galera. Você que fez isso, não fui eu. Fizeram pra mim. eu não Tá fiz bom, nada. mas quando eu cheguei na minha administração de amizade com você, quando eu cheguei já era Benson. Já. Então, não tenho culpa disso aí, não. Eu já sou Benson. Bensolino, eu acho que eu tenho culpa do Bensolino, não tenho? Bensolino, sim. Bensolino eu tenho culpa, desculpa. É impressionante, o Bensolino ele existe exatamente o tempo que a gente se conhece. O Bensolino, acho que eu tenho uma parte dessa culpa aí. Que tá virando o apelido do apelido. Mas é legal o Bensolino. eu gosto. Bensolino eu gosto. Então Muito tá, obrigado. gente, muito obrigada. Agora sim, de novo no fim do vídeo, assinem o canal, de novo, porque é tipo uma lavagem cerebral, gente. Assinem o canal, fala Bensolino. É que mandaram olhar pra cá, eu tô olhando. Então, fala pra lá. Tá bom, eu tô olhando. Fala, o que você quer que eu fale? Isso aí que eu tô falando. Assina o canal, Isso. compartilha, É. fala pra todo mundo, dá like no vídeo, comenta, por favor. Se achou esse é um puta de um chato, se gostou. Assine as minhas redes sociais, as redes da Pulp, as redes da Júlia já. Eu tenho que fazer o jabá direito. Tem que. E se inscreve. Se inscrever tem que ter um e-mail no Gmail. Se você não tem, faz o seu e-mail no Gmail Olha, e depois gente. escreve. Arrasou. Entendeu? E continue assistindo nossos produtos. Ah, outra coisa importante, isso é sério. Continua assistindo nossos produtos, é maravilhoso. É muito Silvio Santos, né? Ela odiou. Pô, gente, Não, eu gosto. Ó, agora começou o bullying, porque agora tá no fim do vídeo, agora eu vou começar. deixa eu falar uma coisa que é Deixa. sério, assim, pessoal. Mandem coisas. E eu tô falando pra Pulp mesmo. O que vocês querem ver? O que vocês acham que é bacana ter de conteúdo? E aí eu tô falando do que vocês acham que é interessante, do que vocês sentem falta de informação, coisas divertidas, coisas de entretenimento, enfim, Quem nos vocês universos. gostariam de ver? Que as pessoas que vocês gostariam de ver. Indiquem canais novos. Se você tem um canal, manda. Quem sabe a gente Exatamente. faz uma história. Isso mesmo. Enfim, tamo aí. Obrigado. Tchau, gente. Falhou o áudio de quando? De qual momento? Não, só esse aqui. Se inscreve.